Na noite de hoje nós vamos continuar a série de sermões a respeito da base para nós sermos uma igreja missionária. O nosso desejo é fomentar, incitar, no bom sentido, a igreja a ser uma igreja que investe no trabalho missionário, na obra missionária. E às vezes quando a gente fala de obra missionária, a gente pensa uma série de coisas, né? Pode vir de tudo aí na sua cabeça. Talvez você imagine um país distante, com pessoas com uma roupa diferente, falando uma língua diferente, e alguém que vai lá falar do evangelho para eles. Talvez você tenha pensado em pessoas que fazem isso em contexto urbano, lembrando de um missionário que você conhece, que está plantando igreja em alguma cidade do interior do estado ou numa cidade pequena. Talvez você tenha lembrado dos índios e pensado em pessoas que saem do seu contexto urbano, pós-moderno, e vai para um contexto mais simples, talvez no meio de uma aldeia indígena, falar do evangelho. Ou talvez você pensou em você mesmo, que é um missionário. Lembrou que você também tem esse chamado para falar do Senhor aonde você está e aonde você for. E eu quero falar não só de um nem de outro, mas de todos esses. Mas a gente precisa lançar base para isso. E a gente vem construindo isso ao longo dos sermões. Se você não acompanhou os outros sermões, eles estão disponíveis lá no YouTube, você pode ver em outro momento. Mas nós estamos construindo justamente esse pensamento. Qual é o ponto de partida, então, para nós pregarmos o evangelho? Se nós seremos uma igreja, queremos ser uma igreja cada vez mais missionária, que investe na propagação do evangelho, então que evangelho é esse que nós temos que pregar? Nós vimos no primeiro sermão a respeito da criação e como tudo se fez, como Deus criou todas as coisas a partir da sua mão poderosa. Mas nós vimos também no segundo sermão que houve a queda do homem. E o pecado entrou na humanidade. E com a entrada do pecado, as coisas todas modificaram. E a Bíblia nos lembra que todos nós pecamos e precisamos, carecemos da glória de Deus. Então o pecado não afetou só uns e outros, só aqueles que parecem maus, ou só aqueles que fazem coisas que são maldosas e ficam extremamente evidentes. Mas mesmo você, cidadão pacato, de bem, trabalhador, foi afetado pelo pecado. Você é mau, eu sou mau. Nós precisamos de salvação dessa condição de pecado. E a gente entra então na nossa pregação de hoje, na mensagem de hoje, onde a gente encontra a resposta, a redenção. Nós vamos falar justamente sobre isso. Diante de um mundo que vive aflições, quem aqui não tem testemunhado aflições não está vivendo no mesmo mundo que nós, né? O mundo é cheio de aflições, cheio de tristezas, cheio de dores. Nós vivemos uma semana aí conturbada por conta da pandemia e tantas outras coisas que acontecem nas nossas vidas. Vivemos num mundo cheio de uma humanidade degenerada, conceitos perdidos, princípios arrasados, pessoas sem valores, sem princípios corretos, cada um fazendo de si a sua própria verdade, fazendo aquilo que bem lhe interessa, buscando o seu próprio prazer a qualquer custo, inclusive a custo da vida de outras pessoas. Nós vivemos nesse mundo que também está degenerado nos seus princípios. E nós vivemos num mundo que as pessoas buscam por propósito. As pessoas não sabem mais porque elas existem, elas estão confusas, elas não sabem para onde ir, elas não têm mais a sensação de que elas estão aqui por algum motivo, e muitas estão levando a vida esperando o dia da morte, ou esperando que alguma coisa de novo aconteça. E buscando aqui e ali algum propósito, de repente no trabalho, mas o trabalho frustra. De repente num relacionamento, mas a pessoa falha. De repente numa posição social, ou até mesmo dentro da igreja. E nós vemos as pessoas buscando resposta para que elas adquiram um propósito. Eu e você também vivemos na constante busca por paz, por propósito, por fugir talvez da degeneração da humanidade, ou talvez sujeitos também a essa degeneração, os nossos conceitos também estejam deturpados por ela. Mas o fato é que a única resposta para a tristeza da humanidade, para os problemas da humanidade, para a confusão do mundo e para o pecado que habita em mim e em cada um de vocês aqui, é Jesus Cristo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa noite. Jesus é o único Salvador. É o único que pode nos salvar dessa condição. Ele é o único que, diante de um mundo caótico, pode trazer paz. É o único que pode fazer que a gente consiga respirar quando o ar está faltando. É o único que pode nos dar vida, fôlego, quando não tem mais para onde correr. Jesus é a solução. Mas então, nos salvar exatamente do quê? Do pecado, nós falamos. Mas como então
Ele nos salvou? O que foi que Jesus fez para nos salvar? E talvez eu toque aqui em pontos muito básicos, mas eu não me importo. Eu prefiro que você entenda bem o básico, antes da gente falar dos temas complexos. Porque uma igreja que não entende o básico, não tem a habilidade, não está capacitada para ensinar o verdadeiro evangelho para outras pessoas. Então vamos ao básico, vamos no arroz com feijão. Vamos entender o que é que Jesus fez por nós, para que nós digamos que Ele é o único Salvador. Eu tenho essa sensação, e sempre tive, já há um bom tempo eu observo isso, e basta você fazer algumas perguntas a mais para qualquer cristão aí de anos de igreja, que a maioria se vê um pouco perdido. A gente tem muita resposta pronta. Infelizmente, às vezes a gente não para pensar e desenvolver os processos daquilo que a gente crê. Então a gente vem com as respostas prontas. Se eu perguntar aqui para vocês, quem é pecador? Beleza, todo mundo vai dizer todos, né? Já adiantei essa resposta. E o que a gente pode fazer? Jesus pode nos salvar. Como que Jesus nos salvou? Jesus morreu na cruz, tem uma cruz aqui, tem cruz para todo lado, a gente usa a cruz, todo mundo conhece o símbolo da cruz. Então Jesus morreu na cruz por nós. Por quê? Para nos livrar dos pecados. Até aí as respostas estão prontas. Mas você consegue entender o porquê que tinha que ser uma morte de cruz? Você consegue entender o porquê que ele tinha que morrer? Jesus não tem poder para limpar os pecados assim? Num estalar de dedos? Tem. Tem poder para isso. Por que todo esse processo? Por que toda essa história? Por que todo esse desenvolvimento se o Senhor podia só dar um sopro e o pecado podia ser varrido da humanidade de uma vez por todas? E aí, de repente, a nossa fé parece que precisa pensar um pouco mais. Eu estou fazendo essa pergunta para vocês, mas podia ser alguém de fora. Alguém que está interessado em saber mais sobre Jesus. E aí, de repente, você se vê limitado, porque você também não sabe dizer exatamente. As respostas vieram prontas. Eu só sei que Jesus morreu na cruz e isso me salva do pecado. Mas então por quê? Quem é esse Jesus? E por que eu mesmo não posso me salvar? Quero convidar você para abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, no versículo 13, e nós vamos ler até o versículo 12 do capítulo 53. Isaías, capítulo 52, versículo 13, e o capítulo 53 por inteiro. Eu vou fazer a leitura desse texto. Peço que você acompanhe com atenção aí na sua Bíblia. Cada uma dessas palavras são extremamente importantes para o nosso entendimento da mensagem de Deus para nós nessa noite. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como passaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, ele darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, dispomos a nossa mente, o nosso entendimento ao Senhor e clamamos, Deus, para que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa usar a minha vida apesar de mim, para ser mensageiro do Senhor nessa noite. Boca de Deus no meio do seu povo. Pai, que nós possamos aprender a respeito das maravilhas da Tua palavra, a respeito da boa nova de Cristo Jesus. Fala conosco, ó Deus, alimenta o Teu povo, desafia o Teu povo, traz crescimento para a Tua família da fé. Pai, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Esse texto fala totalmente a respeito de Cristo Jesus. Do começo ao fim, sem falar exatamente o seu nome, ele fala de Cristo Jesus. Mas então por que ele não toca no nome de Jesus? Justamente porque esse texto foi escrito em torno de 700 anos antes de Jesus vir. Ninguém sabia quando ele viria. O Messias era uma promessa. A promessa que foi feita lá no Jardim do Éden e foi repetida, fixada, recolocada ao longo dos anos da história do povo de Deus. Jesus era a promessa, ou melhor, o Messias, o servo, o justo, era a promessa de Deus de salvação para o seu povo. Viria alguém, o Filho de Deus, que salvaria a humanidade. Libertaria de todo o flagelo do pecado, da morte, de todo o sofrimento que agora a humanidade experimenta por causa do pecado lá no Jardim do Éden, lá com Adão e Eva. E o profeta Isaías foi usado pelo Senhor para falar a respeito desse que viria, Jesus Cristo. Então, ao ler esse texto todo, nós precisamos primeiro entender que ele fala profeticamente a respeito de Jesus Cristo, que viria dali então, em torno de 700 anos depois. Isaías escreve por fé, não porque ele viu, mas porque ele creu. O Senhor usa a vida dele para falar de verdades muito profundas a respeito da redenção. Veja que é importante nós observarmos que se ele escreve a respeito de um Salvador que viria, de uma maneira que nós, ao olharmos, nós que já conhecemos a história toda, que já sabemos que Jesus veio e quem ele é, podemos observar detalhes que falam precisamente a respeito de Jesus. Nós podemos entender e perceber que mesmo aqueles que vieram antes da chegada de Cristo eram salvos pela fé no Messias que viria. A fé sempre foi o meio de salvação, né? A forma como Deus manifesta a sua salvação. Por meio da fé, pela graça de Cristo Jesus, pela sua morte, pela sua vida, nós somos salvos. E esse homem, profeta de Deus, Isaías, escreve a respeito do servo de Deus. Não um servo qualquer, mas um servo com letra maiúscula. Observe aí que o primeiro versículo que a gente leu, versículo 13 do capítulo 52, diz que eis que o meu servo com letra maiúscula, justamente porque se refere a Jesus. E ele começa dizendo assim: o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Jesus, este a quem eu chamei para a missão, Deus diz então que este faria tudo com êxito. Tudo que ele fosse confiado às mãos dele seria plenamente cumprido. Deus chama Jesus, entrega diante de Jesus, o seu Filho, né, da segunda pessoa da Trindade, a missão da redenção. E ele diz, tudo que o meu servo fizer, ele vai ser bem sucedido, porque ele procederá com prudência. Os seus planos não serão frustrados. E isso mostra então que não é qualquer um que Deus está enviando, mas o seu próprio Filho, que tem poder para fazer acontecer todas as coisas. Quem pode hoje garantir um plano seu que vai dar certo sem dúvida? Lembra aí de uma meta que você fez para 2021 e diga, você consegue dizer para você mesmo, no final do ano vai acontecer sem dúvida nenhuma.
Depois de 2020, ninguém ousa fazer isso, né? Dizer que um plano vai dar totalmente certo. Pode ser que a gente se esforce, pode ser que a gente faça por todos os meios que as coisas não aconteçam. Mas nós não estamos falando de alguém comum. Nós estamos falando de alguém enviado por Deus, cuja missão não falharia. E isso mostra o poder que ele tem. Poder de fazer as coisas acontecerem, independente das circunstâncias. Porque as circunstâncias não se movem, ele não é movido pelas circunstâncias, mas as circunstâncias é que se movem em volta dele. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas aí observe que, continuando ali, ele, antes mesmo de narrar que missão era essa, que o servo viria cumprir, o Messias, o escolhido de Deus, ele descreve alguém não muito poderoso, alguém não muito digno de admiração, alguém que talvez a gente olhasse e dissesse, é esse que vai fazer as coisas todas acontecerem com grande êxito? Porque o versículo 14 diz, como passaram muitos à vista dele, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro. E a sua aparência, mais desfigurada do que a dos filhos dos homens. Mas desse jeito, com essa aparência, como ele poderia trazer então algum tipo de confiança? Alguém que parece fraco, destruído, com a aparência desfigurada, não parece ser alguém forte o suficiente. Mas ele continua e ele afirma, sim, exatamente esse. Esse que vai fazer e causar admiração às nações. Justamente porque ele vem da maneira que a gente não espera. Se ao receber a promessa, eles esperaram uma figura gloriosa, talvez de grande governo, de linhagem real, e rei de fato, né, governando nações, um grande guerreiro, com uma espada embainhada, pronto para atacar, em cima de um cavalo, ou de carruagens, ou talvez alguém muito diferente que viesse e fizesse grandes coisas, todos esses planos foram frustrados, porque ele descreve a figura de alguém humilhado. Deus escolhe o caminho da humilhação para o seu próprio filho, para que a humanidade encontre a salvação. Esse ser desfigurado, com um rosto mais desfigurado do que todos os homens, é justamente o Deus soberano que se faz homem. O Criador que se rebaixa, que não traz para si, não usurpa para si o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomou forma humana, fez-se carne e habita entre nós. Ele, cheio de poder e majestade, resolve se tornar como um de nós, mortais, perecíveis, fracos, indefesos, insuficientes. Ele se faz como um de nós. E é justamente isso que causa admiração às nações, como diz o versículo 15. E é justamente isso que faz com que os reis se incomodem, porque ele aparentemente não tem nada a oferecer, mas o que ele fala, o que ele faz, a sua boca, traz palavras que estremecem as estruturas de qualquer governo, que estremecem e abalam as estruturas de qualquer ser humano que ouve o que ele tem para compartilhar. A beleza de Cristo, a majestade de Cristo, não está no que ele aparenta, mas naquilo que ele de fato é. O servo de Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. E ele é que é prometido. A sua missão é gloriosa, mas se dá por meio da humilhação. E é muito interessante porque Isaías descreve esse aspecto como se ele estivesse vendo esse rosto desfigurado, né? Tamanha propriedade com que ele descreve, tamanha proximidade que esse homem tinha com Deus, ele descreve algo que ele não veria, que ele morreria sem ver, mas como se ele tivesse visto. Tamanha era a sua fé na promessa de Deus, de que ele enviaria esse Messias. Então, a missão de Jesus, a missão do servo de Deus, a missão do Filho de Deus, causaria escândalo, abalaria as nações. As pessoas que tinham ouvido e visto ele, que veriam e ouviriam ele, seriam incomodadas pela sua mensagem. Mas então, que pregação é essa? Que palavra é essa? Que missão é essa? Mas que plano de humilhação e glorificação é esse que ainda parece algo muito etéreo, muito distante? E aí nós vemos que ele tem lugar no espaço e no tempo, no meio da história da humanidade. Não ficou disperso. É fácil para nós localizarmos isso?
e porque nós já conhecemos a narrativa dos evangelhos que falam a respeito de Jesus. Mas desde aqui, Isaías tinha essa precisão de que isso aconteceria em algum momento, bem precisamente, né? Em um momento específico. Essa nossa primeira lição, então, diante de tudo isso que eu coloquei, diz para nós que se há necessidade de salvação, desde a eternidade, quem traçou o plano perfeito foi o próprio Deus. Esse plano descrito, então, aliás, o plano em si ainda não, né, mas esse Messias, essa promessa de um Salvador, descrita aí nesses últimos versículos do capítulo 52, mostram para nós que o plano é perfeito, porque vem de Deus. E ele se cumprirá, porque quem faz é o Filho de Deus. Ele nos lembra que o Senhor já preparou esse plano muito antes, justamente por ser um texto profético, nos lembra que esse plano é preparado muito antes mesmo de que pudessem haver sinais palpáveis da chegada do Salvador. 700 anos antes não dava nem para imaginar onde ele nasceria, a não ser pelas profecias. 700 anos antes não dava nem para imaginar qual seria o seu discurso, a sua aparência, a não ser pelas profecias, pela fé. Mas o plano de Deus é traçado na eternidade. Se nós então precisamos de salvação, essa salvação vem do próprio Deus, que traçou um plano perfeito, que não pode ser frustrado, que acontece por meio da humilhação. Missão gloriosa por meio da humilhação. Então esse plano ganha um lugar no espaço e no tempo na história da humanidade. O plano da eternidade chega na história. E o versículo 1 diz: quem creu em nossa pregação? Do capítulo 53. Quem foi revelado? O braço do Senhor. O braço do Senhor, esse termo é muito utilizado na Bíblia justamente para falar de situações em que o Senhor intervém na história da humanidade direta e pontualmente. Eles falavam muito do braço do Senhor quando eles lembravam do que Deus fez no Êxodo, tirando o povo do Egito, da escravidão de Faraó, e libertando eles e levando para a terra prometida. Ali o braço do Senhor agiu com misericórdia, com poder e com graça e livrou o seu povo. O braço do Senhor é justamente esse momento em que Deus estende a sua mão sobre a humanidade e resgata aqueles que são seus. Mas ele faria isso de uma vez por todas, numa manifestação gloriosa do seu Filho, descendo dos céus e nascendo em meio aos homens. Já não era mais um plano, mas já era um projeto em execução, né? Já não era mais simplesmente uma ideia, algo que eles pudessem mirar e olhar, vai acontecer um dia, mas de repente esse tomaria lugar na história, e de fato tomou. E há pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio e viveu entre nós. O braço do Senhor se estendeu e a ação de Deus se fez presente no meio da humanidade. E o versículo 2, a partir do versículo 2, nós vemos então a segunda lição que nós aprendemos com esse texto. Que com todo esse jeito, com tudo isso que foi narrado, a forma como Jesus viria, ele de fato não vem para corresponder às expectativas dos homens, mas ele vem para corresponder às necessidades dos homens. Olha o que diz o versículo 2. Foi subindo como um renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca. Esse trecho ele diz respeito de uma planta, como se fosse uma planta nascendo. Uma pequena mudinha que brota. E uma muda de uma planta, ela não brota numa ideia, ela brota na terra. Num lugar específico, num momento específico, no tempo adequado. Jesus veio no tempo certo, na plenitude dos tempos. No exato momento que Deus havia planejado. O Senhor veio. Essa mesma expressão pode ser usada justamente para falar sobre o nascimento de uma criança, a chegada de um bebê, um novo rebento, um recém-nascido. Jesus Cristo veio e se fez homem e habitou no meio de nós. Ele de fato nasceu. Não é um mito, não é uma história que conta, não é um jeito só de explicar a salvação, mas é um fato histórico, real, palpável. Jesus Cristo nasceu e veio ao mundo e habitou entre nós. Não como uma figura diferente da humanidade, não como alguém que tivesse características diferentes da nossa, não como um super-homem, nem mesmo como um semideus, mas um menino, uma criança, que passou por todos os processos: gestação, nascimento, alimentação, desmame, crescimento, aprendeu a falar,
aprendeu a andar, brincou, correu, machucou o joelho correndo, cresceu junto com seus amigos brincando, até que chegou à sua idade adulta, se desenvolveu na fé, por volta dos seus 30 anos, cumpriu o seu ministério. Real, verdadeiro, de carne e osso, 100% homem, mas 100% Deus. Não era um pouco homem, um pouco Deus, ou só homem, que depois recebeu uma presença extraordinária de Deus, mas sempre foi o Filho de Deus, totalmente humano. E ele então nasce como homem, mas sem glória humana nenhuma. A pretensão de Cristo Jesus não era a respeito das coisas humanas, das coisas carnais, das coisas deste mundo. Então Deus não se importa em enviar o seu Filho para nascer numa estrebaria, numa manjedoura, num lugar simples, depois de um tempo cansativo de viagem dos seus pais. Ele nasceu e ficou dormindo num coxo de animais. A manjedoura, a gente fala manjedoura, às vezes a gente não pensa o que é um coxo. Sabe o que é um coxo? Lugar onde você põe a comida para o animal comer. Ele nasceu e esse era o berço glorioso de Jesus. Simples. Sem glória humana nenhuma, porque o que ele veio buscar, os homens não podem oferecer. E o que ele veio oferecer, os homens não podem alcançar sem a intervenção divina. Sem glória humana. Ele não corresponde a expectativas minhas e sua. O que a gente acha grandioso não é grandioso aos olhos de Deus. E o que os homens achavam grandioso naquela época também não correspondia ao que Deus tinha estabelecido como grandioso para o seu filho. E ele nasce de maneira simples, em um lugar simples, em uma terra seca. Ele nasce como um renovo, como um rebento novo, como uma nova planta que brota em um lugar árido. Jesus nasceu. Não tinha aparência, ainda no versículo 2, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nem como criança nascida, Jesus não era nada extraordinário. Não era aquele bebê de propaganda. E talvez não tenha a ver tanto com a beleza física, mas a descrição justamente que ele não tinha nada de belo, que os homens dissessem, essa criança promete muitas coisas. Ele é muito diferente. Cercado de privilégios, de riquezas, cercado de glórias, filho de fulano, neto de Beltrano, nascido no palácio, aquilo, isso, que poderia representar alguma glória. Não, a beleza dele não era externa, a beleza dele não se reduzia ao que podia se ver com os olhos. Bem pelo contrário, ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isso nos lembra da humanidade de Jesus, real e completa. Jesus padeceu todas as dores que nós também padecemos. Quando Jesus batia o dedinho no pé da mesa, se é que eles usavam mesas naquela época, doía igual dói em mim e você, porque a humanidade dele era real. Eu não quero aqui, falando essas coisas, desprezar ou menosprezar ou subestimar o poder do nosso Deus e do seu Filho Jesus, mas eu quero lembrar você que Deus mandou Jesus como homem, e isso é extremamente importante para nós entendermos o processo de redenção. Porque ao cumprir a justiça de Deus, nós vamos falar disso um pouco mais adiante, ele precisa ser homem. E Jesus vem com a humanidade completa, o mais rejeitado entre os homens. Se hoje os jovens sofrem com o bullying nas escolas, Jesus foi o mais rejeitado, ele conhece essa mesma dor. Se hoje a gente sofre com as dores das doenças, as dores que o pecado mesmo nos traz, as tristezas, Jesus experimentou também todas essas dificuldades. Sem pecar, sem falhar. Mas ele foi homem como eu e você. Sentiu fome, chorou, sofreu, se alegrou, festejou, comeu, dormiu, descansou. Jesus foi homem, nascido na terra, real. A sua humanidade era completa. Não era um ser mitológico, mas o Deus encarnado, que conhece todas as glórias, as dores da humanidade, mas também toda a glória da sua divindade. Em nada ele foi afetado na sua divindade, mas em tudo ele foi homem como eu e você. Todavia isso não é sem motivo, pois o que ele vem construir não tem raízes então neste mundo, mas vai muito além, e nem se vale
de conceitos que o homem produz. Então, se a nossa segunda lição diz para nós que Cristo não corresponde às expectativas humanas, mas às suas necessidades, a nossa terceira lição diz justamente que Jesus Cristo é a resposta certa para a justiça de Deus. E é assim que ele corresponde às nossas necessidades, mais do que às nossas expectativas. Jesus não precisa ser aquilo que você espera, mas ele é o que é, porque ele é aquilo que você precisa. Porque a justiça de Deus exigia algo de nós. A gente precisa então agora relembrar, e talvez a gente se delongue um pouquinho mais nesse ponto, porque ele é extremamente importante. A gente precisa lembrar o que aconteceu lá na origem, lá no Éden. Deus criou o homem e a mulher e disse para ele: vocês podem povoar a terra aqui, cuidar dos animais, deem nome, cuidem do jardim. Fez um jardim para eles viverem, falaram para eles cuidarem do jardim. E no jardim ele colocou 2 árvores, além de todas as outras árvores com frutos que eles poderiam comer. Uma delas é a árvore da vida, que ao comerem eles provariam de vida e plena vida no Senhor. Mas também tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, não comam desse fruto, senão vocês vão morrer. Aí Deus estabelece com o homem, e a partir de Adão e Eva, como representantes de todos nós, a humanidade, ele estabelece um pacto, que é chamado o Pacto das Obras. Talvez você já tenha ouvido falar disso, talvez não, mas o Pacto das Obras é a aliança que Deus faz com os homens. Por que ele chama Pacto das Obras? Por que tem esse nome? A aliança das obras é justamente um contrato, vamos dizer assim, né? Um combinado que o homem faz com Deus e Deus com o homem, dizendo: se você me obedece, você vive pelas suas boas obras. Se você me desobedece, você morre. A obediência e a desobediência estavam condicionadas a um único elemento: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comer, eles desobedeciam e provavam de morte. Eles rompiam a aliança. Mas ao permanecer em obediência, pelas suas boas obras, eles vinham sendo então justificados. Adão e Eva não tinham pecados como eu e você. Eles não pecavam, eram perfeitos. Deus os criou em perfeição. Eles não precisavam se preocupar com as coisas que nós nos preocupamos. Eles não se afligiam com as coisas que nós nos afligimos. Eles não conheciam as dores. Eles não pereciam. Eles não conheciam o sofrimento. Eles viviam em pleno privilégio na presença de Deus, em meio ao jardim do Éden. Mas o que eles fizeram? Comeram do fruto. Eva comeu, seduzida pela serpente, ofereceu ao seu esposo, e esse também comeu do fruto. As obras que eles fizeram não foram obras de obediência, mas eles romperam com a aliança das obras e tiveram e praticaram a desobediência. Qual era a punição? A morte. Mas não só para eles, mas para toda a sua descendência. Toda a humanidade prova da morte por causa do pecado, da desobediência, lá no jardim do Éden. E como eu disse na pregação a respeito da queda, não fique pensando, não fique aí, mas esse Adão e essa Eva, eu e você faríamos a mesma coisa se estivéssemos lá. Então, o pacto das obras foi rompido. Nenhum homem mais consegue alcançar aquilo que Deus espera. Porque o pecado, ele destruiu, ele deturpou, ele desfez tudo aquilo que nós éramos capazes de oferecer de bom. Desde então, o que o homem tem para oferecer é assassinato, como nós vemos logo nos filhos de Adão e Eva. São mentiras, como nós vemos também nos filhos de Adão e Eva. É soberba, é arrogância, como nós vemos na Torre de Babel. É imprudência, falta de sabedoria, como nós vemos com Noé e seus filhos. E como nós vamos acompanhando a história do povo de Deus, e a minha e a sua história, nós só temos pecado para oferecer. E até quando a gente tenta fazer aquilo que é certo, a gente acaba fazendo aquilo que é errado. Porque o nosso coração é egoísta, a nossa inclinação é arrogante, a nossa inclinação é o desejo de agradar a nós mesmos e não fazer a vontade de Deus. Então, Cristo, ou melhor, Deus, estabelece um novo pacto, lá mesmo, no jardim do Éden, e diz que mandaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Venceria aquilo que a serpente fez no Éden, de seduzir o homem e a mulher a comerem do fruto. Desde lá ele promete o Messias, o Salvador, e estabelece uma nova aliança.
Nós não vivemos mais pelo pacto das obras, porque eu e você não temos boas obras para oferecer ao Senhor e dizer: Deus, está aqui a lista de coisas boas que eu sou capaz de fazer para me justificar e ser salvo. Não conseguimos. Não existe meio bonzinho, meio mentiroso, quase certo. Ou é bom ou é mau. E eu e você somos maus. Nós não conseguimos fazer nada para nos salvar. O pecado nos condena à morte e morte eterna. Então Deus estabelece um novo pacto, o pacto da graça. E o pacto da graça diz que todo aquele que espera no Messias, todo aquele que pela fé crê no Salvador que viria, ou que veio no nosso caso, é salvo. É recebido de volta como parte da família de Deus. O pecado já não pode mais dominá-lo. E é justamente isso que Cristo faz. Jesus Cristo é o único que supre a justiça divina quando ela diz: se não for por boas obras, não pode ser salvo. O único que pode ter boas obras é aquele que não pecou. Quem veio e não pecou? Cristo Jesus, o único. Eu não tenho como suprir, já dei esse exemplo aqui outras vezes, vou falar de novo. Não tenho como pegar um pecado meu e dizer assim: olha, eu matei uma pessoa, mas o pastor Patrick está aqui disposto a cumprir a minha pena. Porque ele também matou, mas aí já que ele já matou, eu matei, então um só cumpre a pena pelos dois, não tem por que dois cumprir a pena, que é o mesmo pecado, é o mesmo crime. Tem justiça nisso? Não tem justiça nisso. Se a gente visse que saísse nos jornais lá, criminoso consegue ser liberto da prisão, não vai cumprir a sua pena, porque o outro criminoso resolveu cumprir por ele. Não faz sentido. Não tem justiça. Eu não posso salvar vocês, vocês não podem me salvar, porque eu não posso salvar nem a mim mesmo. Mas o justo, o servo do Senhor, esse sim, pode cumprir toda a justiça de Deus. E certamente, versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido, não pelas seus pecados, não pelas suas imperfeições, mas pelas minhas e pela sua imperfeição. Ele levou na cruz para cumprir a justiça de Deus. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Há um ato muito simbólico que acontece lá no Éden. O próprio Deus, ao mandar o homem e a mulher para fora do jardim para que eles não comessem do fruto da vida e vivessem para sempre na condição do pecado, ele oferece a eles roupas de pele de animais. Não tem como fazer roupa de pele de animal sem matar um animal. Concorda comigo? Não dá para deixar um animal vivo sem pele andando por aí. Desde aí o Senhor já diz que haveria um sacrifício para cobrir a vergonha do pecado. E aí o homem é chamado a sacrificar animais, mas esses sacrifícios são insuficientes, eles são feitos constantemente, eles nunca alcançam a justiça de Deus. Mas Deus já no seu plano perfeito tinha o tempo certo para mandar o seu filho, para que de uma vez por todas fizesse o sacrifício que supriria a justiça dele. O justo morrendo pelos injustos, eu e você. Aquele que não pecou, morrendo pelos pecadores. Ele cumpriu o pacto das obras, que eu e você não conseguimos mais cumprir. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Mas ele foi moído, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele levou consigo a nossa rebeldia contra a soberania de Deus, a arrogância do nosso coração, venceu o pecado e venceu a morte. E é por isso que Cristo Jesus morreu, para que eu e você não estivéssemos mais aprisionados à morte eterna. Para que eu e você não precisássemos mais vivermos escravizados ao pecado. Hoje o pecado não nos domina mais. A partir do momento que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você é alcançado pela graça salvadora de Jesus, você não precisa mais viver com medo da morte. O castigo que traz paz para o nosso coração, justamente porque é aquele que resolve os nossos problemas, a nossa angústia, o nosso senso de despropósito é terminado. A aflição dos nossos dias
é cessada, não porque as circunstâncias mudam, mas porque a paz inunda o nosso coração e nos lembra que isso vai passar. Esses dias estão contados. O Senhor tem algo prometido para aqueles que são seus e que foram salvos em Cristo Jesus, o único Salvador. Dias de paz, sem aflição e sem dor. Jesus Cristo é a única resposta certa para a justiça de Deus. Jesus então poderia sim, num estalo de dedos, num sopro, varrer o pecado da humanidade. Mas ele estabeleceu as leis. E ele não pode ser injusto, não pode lutar contra a sua própria natureza, de Deus justo. Então ele mesmo, dentro da justiça que ele estabeleceu, da lei que ele proclamou, ele mesmo traz o cumprimento no seu Filho Jesus. Observe que é muito curioso, é muito constrangedor esse amor de Cristo. Sabe por quê? Porque nós quebramos o contrato. Ele era a parte que permaneceu, mas é ele que provê a solução para a restauração do contrato, da aliança que foi quebrada entre o homem e Deus. Se a distância criada foi feita por nós, a ponte que leva de volta a gente ao Senhor foi dada pelo próprio Senhor e não por nós. Nós não somos capazes de restabelecer a nossa conexão com Deus. Por isso, meu irmão, não é nada que você faz que te leva à salvação. Não é o seu bom proceder. Ele deve ser consequência da sua vida com Deus. Mas é o sangue de Cristo Jesus. Você não é bonzinho. Não vai para o céu porque é bonzinho. Você vai para o céu por causa de Cristo Jesus. Mas se você estiver na igreja sem Cristo, também não vai. E a gente precisa distinguir essas duas coisas. Se Cristo é o que cumpre a justiça, então eu preciso me atrelar, me grudar, me aproximar, me relacionar e tomar o conhecimento das coisas de Cristo Jesus. Não é a igreja que salva. Não é sentar nesse banco que salva. Não é ligar aí a sua conexão de internet todo domingo que vai te salvar. Mas é viver uma vida em Cristo Jesus. E é para isso que Ele nos chama. Para vivermos e sermos dele. Ele sela o pacto de Deus pela sua morte, levando sobre si toda a rebeldia do homem contra Deus. Se o nosso desejo é para o pecado, o desejo de Deus é amoroso demais para conosco. No versículo 6 há algo bem interessante. Há uma curiosidade, ele diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse termo cair sobre ele, a melhor tradução talvez pudesse ser encontrou-se com ele. E ela faz menção de uma prática que tinha naquela época, em que na cultura judaica, instituído pelo próprio Deus, lá em Números capítulo 35 você vai ver isso, que quando alguém matava alguém deliberadamente, tirava a vida de alguém, ele poderia ser vingado por alguém da família. E o texto diz que quando o vingador encontrasse o homicida, ele poderia matá-lo. A justiça ali era feita. O que esse texto está dizendo é justamente esse encontro que Jesus tem. Nós é que andávamos desgarrados, mas Ele leva sobre si os nossos pecados, e quando Ele se encontra com aquilo que nos condena, o nosso castigo é vingado em Cristo Jesus e não em nós. O castigo que nos traz a paz não está mais sobre nós, mas sobre Ele. O castigo que nós merecíamos não vem sobre nós, mas vai sobre Ele. É Ele que paga o nosso homicídio. É Ele que paga pelos nossos pecados. Ainda um pouquinho mais adiante, prosseguindo no texto, nós vemos que esse mesmo Cristo cumpre as profecias dadas aqui por Isaías, tanto tempo antes dele mesmo chegar. E diz aqui que ele foi oprimido e humilhado, versículo 7, mas não abriu a boca. E como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus Cristo, quando veio, e no dia da sua crucificação, na noite, ele sai com os seus discípulos para orar num jardim, e depois de um tempo de oração, em que ele clama pela ajuda do Senhor, o seu traidor se aproxima com os soldados, e ele é levado. Por um esquema muito bem forjado, uma justiça opressora, como diz no versículo 8, a comitiva dos sacerdotes e do sumo sacerdote daquele tempo e daquele local
deixam tudo bem tratado para que ele pudesse ser julgado durante a noite. Jesus é levado diante do sumo sacerdote Caifás e não se defende em nenhum momento. Muito pelo contrário, quando as acusações são feitas, o que ele fala? Tu o dizes. É você que está dizendo. Ele não diz nem que sim, nem que não. Ele não se defende, ainda que ele fosse certo, ainda que ele estivesse sem mancha, sem mácula, sem pecado. Ele é tratado como criminoso e consente. E sabe por que ele consente? Não porque ele era fraco, mas porque ele sabia da sua missão. E como disse lá no versículo 12 do capítulo 52, eis que meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado, será muito sublime. Ele terá bom êxito naquilo que vai fazer. Porque ele não faz aquilo que lhe agrada, mas aquilo que precisa ser feito por amor a mim e a você. Ele fica em silêncio também perante Herodes, debochado nessa situação, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abre a sua boca. Quando é levado então para o pretor Pilatos, homem do Império Romano, responsável por aquele local, Pilatos lava as suas mãos, porque não vê nele culpa, mas ele também não se defende diante da multidão. A multidão escolhe que se solte outro homem, Barrabás, e ele seja condenado à crucificação. É desse Jesus que Isaías está falando. Ele cumpre as profecias dadas aqui, tanto tempo antes. O juízo opressor, citado no versículo 8, é justamente esse juízo forjado pelos sumos sacerdotes que conseguem ali fomentar todo esse momento para que tudo desse certo para eles. Tudo que desse certo para a vontade que eles tinham. Mas mal sabiam eles que isso já estava no plano de Deus, muito antes da fundação do mundo. E a sua linhagem, quem dela cogitou? Quem foi Jesus naquele momento? A sua procedência, a sua linhagem humana não fazia mais sentido. Porque a sua obra não era humana, mas sim espiritual. Para muito além daquilo que é humano. Porquanto foi cortado, versículo 8, da terra dos viventes. Ele morreu. E por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Mais uma profecia que se cumpre no versículo 9, que diz, designaram-lhe sepultura com os perversos. Jesus é crucificado ao lado de dois malfeitores, dois criminosos. Ele, o justo, sendo tratado como criminoso. Mas com o rico esteve na sua morte. Você lembra lá no Evangelho quem foi que sepultou Jesus? A Bíblia diz que foi um homem rico, chamado José de Arimateia, possuía um túmulo, e ele pede aos soldados para que ele tenha acesso ao corpo de Jesus, manda preparar o corpo de Cristo e leva para ser enterrado num túmulo. Um homem rico, abastado, prepara o corpo de Cristo. E o texto de 700 anos antes já dizia exatamente isso. Com os malfeitores no momento da sua morte, mas com o rico no seu sepultamento. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo. Esse agradou, às vezes pode soar mal aos nossos ouvidos, né? Parece que a gente lê e fala, nossa, Deus se divertiu, Deus gostou, agradou a Deus moer o seu próprio filho. Mas a melhor tradução é justamente dizer que a versão NVI, inclusive, diz isso, a nova versão internacional, diz que estava no plano do Senhor, fazia parte do plano do Senhor, moer a Cristo Jesus. Porque sem ele sofrer, sem que ele morresse e fosse humilhado, os nossos pecados jamais seriam pagos. E na cruz nós estaríamos todos condenados também. Mas ele supre a justiça de Deus, faz a vontade de Deus prosperar e morre por mim e por você. Jesus é um modelo de servo fiel ao Pai, porque ele obedece incondicionalmente à vontade de Deus e a paga suficiente pelos nossos pecados. Ele se entrega em favor de muitos. E o sangue dele é mais do que suficiente. Mas a obra de Cristo não é apenas um ato heróico terreno. Não pode ficar soando para a gente simplesmente como um sacrifício de um homem que conseguiu uma influência no meio de um povo e de repente adquiriu um destaque como um mártir na história. Justamente porque o que ele faz não é para ser lembrado como Jesus histórico, como símbolo político, como um grande pensador, um homem iluminado. Mas o Filho de Deus entrega a sua vida em favor de mim, em favor de você,
justamente porque a obra que ele faz é espiritual. E aí nós vamos para o nosso final, onde a gente vê que a salvação em Cristo Jesus garante a nós a vida eterna. A morte de Cristo Jesus dá para nós a vida eterna e nos desperta a uma nova vida, hoje, de servidão alegre e constante gratidão. Os últimos versículos nos lembram exatamente do que ele faz. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, versículo 11, de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos ele repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, mas levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu por eles. Jesus compartilha então das suas vitórias na morte e no pecado com esses poderosos que são ditos aqui. E são justamente aqueles que são alcançados pela salvação. Eu e você, a partir do momento que confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, somos feitos poderosos em Deus porque Ele coloca em nós o seu Espírito Santo, que opera em nós e transforma a nossa vida constantemente. Nós somos chamados então a não pertencermos mais a essa terra, mas vivermos como cidadão dos céus, que aguardam no Senhor a sua volta, no dia que Ele virá nos buscar. Mas que vivem desde hoje de maneira transformada, em pleno conhecimento de Cristo Jesus, em pleno dedicação e obediência ao Deus da nossa salvação. Se eu e você estávamos condenados à morte, então nós não podemos viver mais para nós mesmos, porque fomos salvos por alguém. A nossa vida deve ser de obediência e gratidão a esse que nos conquistou para a vida, a esse que nos comprou com sangue alto, com preço alto, o sangue do seu Filho Jesus. E é interessante porque ele diz que o servo, o justo, ali no versículo 11, com o seu conhecimento justificará muitos. Qual é esse conhecimento que Jesus usa para salvar? É porque ele provou da humanidade. Ele conheceu a morte, conheceu o pecado que levou sobre si, mas venceu todas essas coisas. E nós podemos vencer também pelo conhecimento de Cristo Jesus, na medida que nós caminhamos com Ele constantemente, diariamente. Essa mensagem de hoje é para nos lembrar qual é a verdadeira fonte da salvação, mas também para nos lembrar qual é o caminho que nós devemos trilhar diariamente nas nossas vidas. É diante de Deus, em Cristo Jesus. Não vivendo mais para nós mesmos, mas vivendo como aqueles que esperam pelo céu, mas que vivem em servidão alegre a um Deus bondoso e constante gratidão a um Deus da vida. Cristo nos libertou do pecado e da morte. Ao morrermos, não estamos mais presos ao sofrimento dessa vida. Tudo isso vai passar. Existe um lugar onde a aflição da humanidade é resolvida, onde a falta de paz é resolvida, onde a falta de propósito é eliminada, onde a aflição que esse mundo nos traz já não existe mais. E é na presença do nosso Deus. E nós podemos provar disso hoje. Viver em paz, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. O sangue de Jesus nos leva à regeneração e nos habilita a sermos adotados como filhos de Deus hoje, para sermos parte da sua família e vivermos como parte do seu reino, servos do seu reino, filhos de Deus, que nos dá propósito, que nos dá da sua paz. Aqueles que são de Cristo são feitos poderosos pelo seu Santo Espírito. Os salvos herdarão a vida eterna, são cidadãos dos céus e podem esperar pelo dia de descanso e eterna alegria na presença de Deus. Essa é a salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Para nós provarmos de todas essas coisas, basta nós dizermos, confessarmos em voz alta, não só com a nossa boca, mas com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Ele é o nosso Salvador, o único. Não precisamos de mais nada. As minhas forças, as suas forças são insuficientes, mas Cristo Jesus, plano de Deus na eternidade, que cumpre a justiça divina, que nos garante a vida eterna. Ele sim é mais do que suficiente. E agora, nesse momento, nós somos convidados a participar da mesa do Senhor, que nos lembra desse sacrifício de Cristo, que nos lembra do que Ele fez por nós, que nos convida a entregarmos totalmente as nossas vidas a Ele. Eu quero orar com você, e depois eu passo a palavra para o pastor Patrick, que vai nos conduzir no tempo de ceia.
Deus, muito obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensinou nessa noite, nos lembrou que Tu és o nosso Salvador. Deus, as nossas forças são insuficientes, os nossos recursos não são bons, não tem nada para oferecer para nos salvar da condição do pecado, que aflige todos nós, não uns e outros, mas todos. Não existe ninguém bom, não existe ninguém que não tenha pecado. Mas só Jesus Cristo pode nos tirar dessa condição que nos afasta de Deus. Essa realidade espiritual que nos mostra, Deus querido, que sem Jesus nós estamos condenados à morte eterna. A morte é certa para nós e realmente nós não temos propósito de vida. Mas em Jesus nós encontramos a paz que tanto precisamos, a libertação do pecado que tanto ansiamos, a vida restaurada e a possibilidade de desfrutarmos de um lugar melhor depois da nossa morte. Desfrutarmos, Deus, não só a possibilidade, mas a certeza de que somos dos céus, que somos do Senhor, família de Deus, e que o seu Filho legítimo compartilha conosco todos os benefícios que Ele conquistou na cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Deus, atinge com salvação o seu povo, aqueles que são seus possam ser alcançados nessa noite, que nós não saímos daqui sem antes refletirmos se realmente pertencemos a Ti, se iremos para o céu, ou se ainda vivemos como condenados e bons religiosos apenas. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e transforma a nossa vida em nome de Jesus. Amém.